Enquanto isso, eu peço que você abra sua Bíblia na profecia de Oséias, que já foi citado hoje aqui, capítulo 14, o último capítulo. Livro de Oséias. Oséias é fácil de achar. Ezequiel, Daniel, Oséias. O livro de Oséias faz parte do livro dos 12. A gente chama de profetas menores. É mais por causa do tamanho do livro mesmo do que qualquer outra coisa. Oséias, por exemplo, teve um ministério longo, pelo menos de 40 anos. Ao longo do reinado de 4 reis em Judá, ele profetizou, ele foi contemporâneo de Isaías também. Então ele não teve um ministério curto, não. Mas Oséias tem um ministério bastante peculiar, como os irmãos já ouviram aqui hoje. Ele recebe a ordem de Deus para se casar com uma prostituta. Há pessoas que pensam que o livro é uma grande parábola, que isso não aconteceu de verdade, que apenas estava se fazendo uma ilustração da vontade do relacionamento de Deus em relação a Israel. Mas não há nenhuma razão realmente sólida ou boa para a gente achar que isso não foi fato, que foi história na vida de Oséias. Não há nenhuma razão para duvidar do texto. Oséias não era sacerdote, um sacerdote não receberia essa ordem de Deus de casar-se com uma prostituta. O livro de Levítico proíbe isso claramente, mas ele não era sacerdote. Então não há nenhuma razão para eu e você dizermos, não, isso não aconteceu. Profetas sempre experimentaram na pele, sempre expressaram na carne, através da dramatização, aquilo que Deus queria para o seu povo. Um profeta no Novo Testamento, ainda um profeta do tipo do Antigo Testamento, em dado momento, ele está onde o apóstolo Paulo está, e ele vai lá e ele se amarra todo com a cinta de Paulo, se amarra todo ali e diz, isso vai acontecer com o dono dessa cinta aqui. Ele podia nem saber qual era, talvez soubesse, mas Deus mandou e falou isso. Os irmãos ficam tristes, os irmãos falam, Paulo, então não vai, para por aqui, vai para outro lugar. E Paulo diz assim, não me entristeçam com isso, eu estou pronto até a morrer pelo Evangelho. Eu não tenho a minha vida por preciosa em nada, contanto que eu cumpro o ministério que me foi proposto. Profetas sempre caminharam nessa direção, missionários sempre caminharam nessa direção. É triste que nós não tenhamos políticos crentes que também caminhem do mesmo jeito. Que vocacionados digam, eu vou nessa direção, mesmo que eu morra. Porque o missionário faz isso. O pastor, em lugares difíceis, em certas circunstâncias, faz isso também. Ou você obedece à ordem de Deus, ou você desobedece. Só existem esses 2 tipos de pessoas. O que obedece e o que desobedece. E muitas vezes, ao longo da história da igreja, profetas, apóstolos, pastores, missionários, homens e mulheres de Deus têm assinado com o próprio sangue a sua profissão de fé. Então não é de espantar que Oséias tenha recebido e cumprido a ordem de Deus. Ele foi e casou-se com uma prostituta. Ele disse, agora você vai ser minha esposa. E dá dignidade a ela. Mas ela não permanece fiel. Ela continua fugindo dele, mesmo depois de ter filhos com ele. E ela acaba voltando lá para os seus amantes, e, no entanto, o que acontece? Eles a aprisionam, eles a vendem, ela se torna escrava agora, e Oséias vai lá. Busca a sua esposa, compra a sua esposa, né, de volta, e diz, você agora vai ficar aqui, não vai se prostituir mais. E ao longo de todo o livro, Deus vai falar sobre esse relacionamento que ele tem com Israel, que é exatamente a mesma coisa. Foi lá no Egito, tirou lá do Egito, deu dignidade a um povo que era escravo. E esse povo, repetidas vezes, fugiu de Deus para de volta para o adultério espiritual, de volta para os falsos deuses, para os ídolos. E o que Deus faz? Deus, o fogo consumidor, Deus de quem a Bíblia diz, não se escarnece dele, ele vai atrás. O profeta apenas encarnou aquilo que Deus estava fazendo. Irmão, não pense que isso não mexe com o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que ama realmente. É um Deus que agoniza em amor por nós. As palavras que nós vamos ler aqui no último capítulo de Oséias demonstram um Deus que não está amando simplesmente de boca para fora. Deus realmente ama o seu povo. Os teólogos gostam de brigar aí com os aspectos, né, da passionalidade ou não de Deus.
da imutabilidade ou não de Deus. Não, Deus não pode sentir nada. Se não Deus está, eles esquecem que Deus é tanto transcendente quanto imanente. Deus é completamente outro, diferente de sua criação. O Criador é uma coisa, o resto todo é criação. Tudo mais. Se não é o Criador, é criação. Não importa o que seja. O tempo, o universo, o espaço, não importa o que seja. Ao mesmo tempo, esse Deus é capaz de entrar na história, é capaz de interagir com a história, é capaz de sofrer na história num certo sentido. E eu sei que a gente precisa compreender isso corretamente para não cometer atrocidades na descrição do ser de Deus, mas o que está escrito aqui não são palavras apenas. E isso aqui toma forma, isso toma corpo, isso toma concretude, principalmente quando ele abandona a sua glória na pessoa do Filho, revestindo-se de humanidade, vem aqui dar a vida por nós, depois de viver uma vida como servo. Depois de ver uma vida servindo a pessoas que, na maioria, o rejeitaram. O seu próprio povo o rejeitou. E ele fez o quê? Ele continuou vindo. Ele continua vindo. A cada culto onde se prega o Evangelho, ele continua vindo. E continua buscando pecadores, trazendo pecadores. E ele não vai deixar de levar nenhum dos eleitos de Deus Pai. Todos serão salvos. No processo da história da redenção, você vai ver um Deus que continuamente chama à sua presença pecadores, que na maioria das vezes lhe dão as costas. Veja aí o que está escrito. No último capítulo, você ler o livro todo, você vai encontrar a história de Oséias, essa situação que eu acabei de narrar, você vai encontrar Deus fazendo acusações graves contra o seu povo, mas como é que o livro termina? Termina assim: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento, convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos às obras de nossas mãos que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Essa é a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem hoje é decisões sábias, como está aqui no final, no último versículo, no versículo 9. Então, olhemos um pouco mais para o texto. Você viu? Tudo isso aqui é Deus falando o tempo todo. Deus mimetiza a própria palavra do povo. Deus desenha, irmãos. Está difícil? Você não está entendendo o que você tem que fazer? Não entendeu bem a sua parte nesse roteiro? Nessa peça que eu estou escrevendo para manifestar a minha glória? Fazendo referência àquelas palavras de Calvino que chamou o mundo o teatro da glória de Deus? Não. Deus é o personagem principal. Quem está no centro do palco é Deus. Deus escreve o roteiro. Deus escreve as falas. Deus é o diretor da peça. E nós somos como atores muito ruins que não sabem direito o que fazer, nem quando está bem diante de nós. Então, Deus muito claramente desenha para nós: Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Como que se faz isso? Uma vez que o pecado está lá, uma vez que o pecado nos atinge, seja o Israel do Antigo Testamento, seja a Igreja de Cristo, o que a gente faz? O Senhor já havia falado no capítulo anterior, versículo 9, por exemplo, o Senhor diz: a sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Você quer mais clareza do que isso? Você já esteve num lugar onde você chegou, e aí tem uma placa que você vai seguindo, naquele tempo que não tinha GPS nem nada,
Você vai seguindo uma placa para tal lugar, está ali. Aí você vai, entra ali. Isso acontece muito aqui no Brasil. Aí chega mais na frente, tem a placa para aquele lugar, e você vai lá. E aí, quando chega mais na frente, tem 4 vias diferentes e nenhuma placa. Não, mas tinha 2 placas lá, e agora? Agora que eu estou precisando mesmo aqui, cadê? E você fica lá assim. O pecado está diante de nós, o pecado é grande, o pecado está ali, a gente compreende, a nossa iniquidade é grande, como diz o salmista. E agora o que eu faço? O Senhor está dizendo aqui, a sua ruína, Israel, vem de você mesmo, não culpe os outros, não culpe as nações à sua volta, não culpe o Senhor certamente, não culpe a minha lei, que traz vida para você, que traz garantias para você como nação dentro da sua terra. Você é o culpado da sua própria ruína, porém, em mim, e só de mim, vem o seu socorro. Então, quando se diz aqui, Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Deus está apenas lembrando o que aconteceu. E ele segue, tragam palavras de arrependimento, convertam o seu Senhor. Gente, a essa altura, Israel já devia saber muito bem o que é isso. A lei dizia claramente o que é converter-se, arrepender-se, fazer uma meia volta completa e ir na direção oposta que você estava indo. Os profetas já tinham falado suficientemente, o próprio Oséias, Isaías e outros tantos. Mas Deus desenha. Deus não está dizendo assim, eu vou deixar você adivinhar, já estou falando demais. Tá? Ajuda aí também. Não, Deus sabe que nós somos pó. Por isso ele diz, dizendo. Sabe aquele sujeito que é a deixa, que dá a fala no teatro, fica escondido em algum lugar, alguém esqueceu alguma coisa e está ali, o público não vê, e se um ator, ele dá aquela cola assim, Deus fala, dizendo. E aí, se você reparar aí, está bem colocado aqui na edição da nossa versão, você vai ver que tem aspas, agora uma só, né, que é a fala de Israel. Fala isso aqui. Tá? Fala isso. Palavras de arrependimento, palavras de conversão. Fala o seguinte, abre aspas, perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios, a confissão. A própria confissão é um sacrifício. Entendeu? Você chega e, às vezes, a confissão é um sacrifício maior do que o sacrifício que você traz preso na ponta de uma corda. Uma ovelha, uma cabra, um boi. É mais fácil você colocar uma corda no pescoço de um desses animais, trazer até lá ao altar para que ele seja sacrificado ali, do que a gente chegar com o coração aberto diante de Deus e dizer, eu pequei. É por isso que a Bíblia chama de sacrifício dos nossos lábios. A confissão, Deus ainda diz, você pode inclusive melhorar isso, você pode dar ênfase a isso, confessando que a sua confiança fosse nos homens, fosse nos ídolos, era completamente absurda, não ia ajudar você. Eu já disse para você lá atrás, só de mim vem o seu socorro. Então Deus dá o resto da fala. A Síria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos. Não adianta. A Babilônia viria e a Síria cairia antes, inclusive. Ela era o império anterior. Ela levou o reino do norte. E agora, diante da ameaça crescente da Babilônia, vindo lá do norte, alguém pensaria, a Síria vai nos defender. A Síria já tomou uma parte, de repente eles vão nos proteger. Essa confiança, ela vai por água abaixo quando a própria Síria cai diante da Babilônia. Então, está aí o restante da frase para vocês, está aí o restante da fala que vocês têm que falar. A Síria não nos salvará, não iremos montados em cavalos. E aí a outra parte. E não mais diremos as obras das nossas mãos, os ídolos que nós fazemos, que elas são o nosso Deus. Não vamos mais dizer para os ídolos. Talvez a Síria não funcione, mas quem sabe os deuses que estão à nossa volta? Não vamos mais. A fala está aí todinha. Desculpem. E aí vem uma das frases mais maravilhosas, porque Deus é muito bom quando Ele escreve. Dá uma olhada na Bíblia toda. Você está achando que isso é a mente das pessoas, irmão? Deus usou pessoas. Deus inflou, por assim dizer, diz Pedro, né, os homens que escreveram, que registraram as Escrituras, mas as palavras são dele. É por isso que elas são muito boas. Deus é um ótimo roteirista. Ele escreve muito bem. Essa é uma das frases mais maravilhosas, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Se você não foi órfão,
Você talvez não saiba a profundidade disso. E se você, como eu, não foi órfão nessa época, nesse momento, o órfão faz parte daquele quarteto, que exigia misericórdia, junto com a viúva, junto com o estrangeiro, junto com o pobre, o órfão. Esse é o quarteto que exige misericórdia, que os profetas citam. A viúva, o estrangeiro, o pobre, o órfão. São pessoas completamente desamparadas. Então, quando se usa essa palavra, Israel estaria dizendo para Deus, seguindo o roteiro do próprio Deus, o seguinte: eu sou como órfão. Na minha loucura de confiar nos homens, na minha loucura de confiar em falsos deuses, na minha loucura de abandonar aquele que é a minha única fonte de salvação, eu me transformei num órfão, necessitado completamente de ajuda. Porém, em ti, o órfão encontra misericórdia. Quando diz só em ti, significa que essa misericórdia é muito além do que qualquer misericórdia que um órfão literal encontraria de qualquer pessoa. Só em ti o órfão encontra verdadeira misericórdia. Então, quando eu me coloco nessa situação, eu estou chegando diante dele e ele vai me socorrer. Fecha aspas. É a fala que Deus colocou. Pronto, é só você dizer isso. Confessa isso. Oferece o sacrifício dos lábios. Não precisa ficar aí preso no orgulho, preso na vaidade. Curva a cerviz, diz, eu pequei. Porque, meu irmão, se há uma coisa que Deus não resiste, é um coração que chega para ele e diz, eu pequei, eu não mereço nada. Quando você nem terminou a frase ainda, ele já te abraçou de volta. Já te pegou de volta, já te agarrou de volta. Deus tem prazer nisso. Não me pergunte por quê. Mas ele tem prazer em perdoar. Quando alguém chega e diz, eu pequei, é o suficiente. E ele continua. Agora é ele falando. Deus diz assim, eu também escrevi a minha parte da fala. Por isso que está entre aspas aí também. Tá? Eu também escrevi, olha, quando você disser, porque só em ti o órfão encontra misericórdia, essa é a minha deixa. Aí eu vou entrar no palco, né? E eu vou falar o quê? Deus é muito bom, né? Não é bom para escrever, é bom para fazer roteiro, e é muito bom para pecadores como nós. O que ele diz? Vou curar a rebeldia deles. Olha só, você está pedindo assim, Senhor, eu vou soar muito mecânico aqui, porque eu sei que é exatamente isso que eu tenho que falar, mas eu não consigo perceber se lá dentro eu estou realmente arrependido. De repente, porque aconteceu uma tragédia, de repente, porque uma grande frustração eu experimentei, de repente, porque as coisas iam bem, agora não vão tão bem assim, então eu volto correndo para Deus. Não é o que a gente faz? Vai muito bem lá, não, aí o troço sai tudo errado, aí a gente volta arrependido para Deus, né? É teologia de Chapolin, isso, muito boa. Volta o cão arrependido. Só entendedores entenderão. Né? Mas é muito boa isso. Aconteceu um negócio, deu problema, a gente volta. Voltou. Aí o que você ouve de Deus? Deus não diz assim, voltou, não é sem vergonha. Não diz, eu vou curar a rebeldia deles. Eu vou amá-los de boa vontade. É isso que vai começando a mudar a gente. Porque o arrependimento está lá, sim. Nós temos dificuldade, às vezes, de perceber o nosso próprio arrependimento, irmãos. O nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, até quando essas coisas boas estão acontecendo. E o diabo certamente se aproveita disso para fazer as suas acusações. Agora, né? Agora que deu errado, tu volta para Deus, né? Meu irmão, responda o seguinte, sim, tu quer que eu faça o quê, diabo? Que eu já vi que deu errado, eu vou continuar ainda. Eu já fui tolo, vou ser mais tolo ainda? Não, eu vou voltar mesmo, é isso que eu vou fazer. Quantos filhos, quantas filhas teriam descomplicado a sua vida, se deixassem de lado a vaidade, o orgulho, quando a coisa saiu errado, o pai avisou, a mãe avisou, alguém que os ama avisou, e eles estão olhando e estão vendo que saiu errado, quantos teriam consertado a sua vida, ou pelo menos evitado muito sofrimento, simplesmente dizer, deu errado, eu vou voltar. Só o orgulho, só a vaidade, só o nosso pecado, nosso coração pecaminoso é que não, eu vou em frente assim mesmo. Não aceite a acusação do diabo para isso não, irmão. Diga, eu vou voltar mesmo. Eu vou voltar para ele. Porque quando eu chego perto dele, o que ele diz, a fala dele nessa peça é, vou curar a sua rebeldia.
Você está pensando que eu vou deixar você falar todas essas palavras que eu escrevi e eu não vou agir internamente, mudando o seu coração, dando verdadeiro arrependimento? Não, eu vou amar você de boa vontade. Como a gente devia aprender isso com Deus, né? Amar de boa vontade. É possível amar de má vontade? Um monte de gente que ama de má vontade na igreja, irmão. Porque você fica encurralado entre dizer a palavra de Deus ordena sim, e a sua atitude interior que não quer perdoar, que não quer pedir perdão, que não quer se aproximar, que não quer consertar, que não quer reconciliar. Aí Deus mesmo se apresenta como modelo. Eu vou amá-los de boa vontade. Eu não vou amar pouco, não. Vou amar muito. Já ouviu alguém falando assim, olha, você ama muito seu filho, você vai estragar. Meu irmão, isso é impossível. Impossível estragar alguém por amar muito. É possível estragar alguém por idolatrar aquela pessoa, filho, marido, ou seja lá o que for. É possível estragar alguém por uma cabeça, uma mente descabeçada, se você me permite colocar assim, que quer fazer todas as vontades, como se isso fosse amor. Não é. Como um homem tolo que se apaixona por uma mulher e faz todas as vontades dela. E acha que está fazendo uma grande coisa por ela. Ou o inverso também. Mas amar de verdade, amar como a Bíblia ensina, amar como 1 Coríntios 13 descreve o que é amor, aquela atitude que faz com que você trabalhe e se sacrifique para o bem do outro. O bem do outro. É impossível você fazer mal a alguém fazendo isso. Porque o amor diz não. O amor diz, eu vou parar você aqui. O amor diz, eu não vou te dar isso porque isso vai ser ruim para você. Isso é amor. O resto não. O resto é qualquer outra coisa que a gente quer chamar de amor, que a sociedade, que a cultura chama de amor, e que simplesmente não sustenta nem os relacionamentos mais superficiais. Por isso Deus diz, eu vou amá-los de boa vontade. Por quê? Porque a minha ira se afastou deles. Agora, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito sério, porque a minha ira se afastou deles. Então, você pergunta para Deus, mas senhor, então, antes dessa fala bonita que o senhor está escrevendo aí e tal, é só o senhor não ficar irado, pronto. Deus não é caprichoso e a ira dele não se parece em nada com a nossa, irmãos. A ira de Deus é uma atitude de Deus tão pura, tão santa, quanto todos os outros atributos que ele tem. A ira de Deus, ela se manifesta, é a manifestação da sua justiça diante de uma única coisa, pecado. Não quer a ira de Deus? Não peque. Pronto, simples assim. Aí nós descobrimos, é impossível. É impossível. Então, quando diz assim, porque a minha ira se afastou deles, Deus não faz isso de graça, irmão. O pecado é uma dívida para com Deus, e nenhuma dívida é perdoada gratuitamente. Pode ser gratuito em relação à pessoa que recebe o perdão, mas alguém sempre paga a conta. Todo perdão que é dado, ele exige que alguém pague a conta. Na lei de Deus, na lei do Antigo Testamento, abandonar os ídolos, voltar-se para Deus e se conformar à lei de Deus, mostrava que o povo dependia das ferramentas que havia na lei, dos caminhos que havia na lei, no culto principalmente, nas ofertas, nos sacrifícios e em tudo mais, que são citados aqui. Os novilhos sacrificados, e faz referência a todo o restante, elas dependiam disso, dizendo assim, olha, eu não sei muito bem como isso funciona para pagar o meu pecado, mas Deus disse para fazer, então eu faço isso. Era assim que o povo se aproximava. Eles não precisavam ter uma teologia mais profunda. Peraí, eu vou matar um boi. O boi vai perder o sangue. Aí ele vai ser morto. Aí vão queimar o boi. Tá, ok. Como que isso tira o meu pecado? Só um tolo ficaria fazendo esse tipo de pergunta. Qualquer pessoa sábia, nós estamos caminhando para lá, lembra do verso 9? Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. O que não é tolo, o que é sábio, ele vai dizer assim, eu não sei, mas ele disse que perdoaria se eu fizesse isso. Então, o que eu faço? Eu confio na palavra dele. Eu creio.
Basicamente isso. Ele falou, eu creio, que é exatamente o que você faz hoje, quando nós temos toda a coisa completa, quando todos os sacrifícios já foram substituídos, porque todos eles foram consumados no único sacrifício que realmente tira o pecado. Inclusive, o que fez Deus desviar a ira do seu povo aqui, não foram aqueles sacrifícios lá do sangue de touros e de ovelhas e tal. Tem um livro inteiro na Bíblia, que aliás vai ser o tema da próxima conferência de pastores e líderes, que é o livro de Hebreus. Um livro inteiro na Bíblia vai explicar como é que isso funciona e como funciona bem. Que não foi o sangue de touros, de ovelhas, de bodes, seja lá o que for, mas o sangue do Cordeiro de Deus. O sangue do Senhor Jesus Cristo. A vida do Senhor Jesus Cristo derramada na morte para que nós tivéssemos vida em nós mesmos. A vida dele que sofre a ira de Deus e totalmente sofre a ira de Deus para que nós recebêssemos graça. Tanto nós como eles somos salvos e somos perdoados do mesmo jeito. Deus diz e nós confiamos. Deus diz assim, olha para o meu filho. Todo aquele que olhar para o meu filho será perdoado. Deus diz, quem tem um filho tem a vida. Nós cremos nisso. Como funciona? Ele morreu há 2000 anos atrás, e etc. E tal. Deus disse, creia nele. Confia que o sacrifício dele perdoa os pecados daqueles que creem. Pronto. É por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Seja no Antigo Testamento, em que você tem a lei, você crê e você não sabe como, mas Ele mandou fazer, eu faço, eu confio, Ele vai perdoar. Seja no Novo Testamento, em que a gente já sabe como é que tudo funciona, como essas pessoas foram perdoadas, inclusive lá atrás, qual o sacrifício que realmente tirou o pecado delas, perdoou o pecado delas. A gente sabe, foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aquele que morreu na cruz não era apenas um homem, era o Deus homem, e Ele pagou o preço que eu não podia pagar. E por causa disso, a ira de Deus se desviou de mim. Como se desviou deles no passado, enquanto aguardava o sacrifício futuro, porque Deus sabia que cumpriria toda a sua promessa e traria perdão aos pecados através da morte de seu filho. Lá no passado, então Deus assim, olha, toma aqui um crédito, toma um voucher aqui, está garantido. Como? Porque eu vou dar a minha vida por vocês na pessoa do filho. Não é à toa, Deus não diz simplesmente, tá, vai, vamos estar perdoado. Não. Houve um preço, e um preço alto, altíssimo, que foi pago por causa do nosso pecado. Só que Deus não está muito preocupado na sua fala em estender muito isso aqui agora. Até porque aquele povo nem compreenderia. O que aquele povo deveria compreender, já tinham, já sabiam, era a lei. Voltem para a lei, retornem para o cumprimento da lei. A minha lei é vida para vocês. Em todos os sentidos, no caso da nação de Israel, é vida da terra, é fertilidade na terra, fertilidade na família, fertilidade nos animais, a fertilidade da chuva do céu caindo e dando vida. Era vida para eles, vida espiritual, vida junto com Deus. A minha lei é vida. Isso eles já tinham. Então Deus não está interessado aqui. Deus continua a sua fala, a que ele está escrevendo nessa peça, que agora é ele que está falando, respondendo aquela deixa lá do início. Deus está mais interessado nos efeitos disso. Em dizer, olha, é isso que eu tenho para vocês. É como se o palco atrás se abrisse e uma nova cortina, quer dizer, um novo pano de fundo. Se agora você tem aqui um pano de fundo cinzento, um pano de fundo escuro, um pano de fundo que quer expressar de alguma forma toda essa pecaminosidade de Israel, essa dúvida sobre salvação, o que vai, o que não vai acontecer. À medida que Deus fala, é como se esse pano fosse se levantando e um outro fosse demonstrado, tendo que serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio, lançará suas raízes como cedro do Líbano. Então, se você não conhece o cedro do Líbano, pensa naquela floresta mais bonita que você já viu, naquele bosque pelo qual você andou, aquela coisa que você olha assim e diz, quadro bonito, gente, que coisa legal. Olha como isso me transmite um sentimento de alegria, de conforto, de segurança, de confiança, de paz. Muita gente não fala isso quando está numa cena bucólica assim. Pensa nessas coisas. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Pensa no perfume. Aquele perfume agradável, talvez o cheirinho de chuva. Lembra do cheirinho de chuva? Deuteronicetos. Sabe o que é isso? Não liga para isso, não. Minha filha veio, ela estava estudando para vestibular na época e tal. Pai, cheiro de chuva aí, pai. Não é nada disso, pai. Deixa eu te falar o que é deuteronicetos. Aí pronto, desmonta o negócio todo. Eu falo, não quero saber disso, não. Deixa eu seguir. É cheiro de terra molhada, ponto.
É aquele cheirinho gostoso, aquela coisa que dá assim, né? Que traz tantas sensações. Se você já teve alguma boa experiência no passado, quem sabe na infância, e sente aquele perfume, vem tudo aquilo de volta. É esse quadro que Deus está construindo aqui, como se o pano estivesse se abrindo para um lado, para o outro subindo, e o quadro todo, o palco todo estivesse sendo iluminado pela glória do próprio Deus, mas essa glória agora se manifesta na vida do povo que Ele perdoa, que Ele abençoa e que Ele traz para perto de si. Os que se assentavam à sua sombra, a sombra de vocês, porque vocês eram para manifestar a minha glória, e para que outros viessem e fossem beneficiados pela relação de vocês comigo, eles voltarão. O povo está dizendo, Senhor, nós somos órfãos. Né? Tudo aquilo que a gente deveria fazer, a gente enfiou os pés pelas mãos, jogou tudo fora. A gente agora não é mais nada para ninguém, a não ser talvez um referencial de alguém que poderia ter sido e não é mais, de alguém que poderia abençoar e não abençoa mais. Era para todas as nações da terra serem benditas em nós e não acontece isso. Deus está dizendo, os que se assentavam à sua sombra voltarão. Se vocês fossem realmente o cedro do Líbano, uma árvore grande, fazendo sombra ali, eles vão voltar. Eles serão vivificados como o trigo, florescerão como a videira. A sua fama será como o vinho do Líbano. Todo o quadro é de vida, é de beleza, é de sabores bons, é de perfumes bons. Todo esse ambiente foi colocado aqui porque Deus disse, eu vou curar a rebeldia deles, eu vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Então, a vida que Deus nos dá, que o Senhor nos dá, mesmo nessa dispensação, quando muitos de nossos irmãos sofrem dores amargas, eu quando oro pelos crentes, eu gosto de orar às vezes por aquele crente que eu sei que está, eu não conheço, não sei onde é que está, mas eu sei que está sozinho em algum lugar. Quem sabe uma mulher que foi abusada, simplesmente porque é crente, foi jogada num calabouço. E eu começo orando assim, Senhor, visita essa pessoa, ela está sozinha, mas ela não está sozinha, Senhor, porque o Senhor está lá. O Senhor está lá. Eu não consigo imaginar o que ela está passando, eu não consigo imaginar o que passa pela mente dela, mas eu sei uma coisa, ela não está sozinha, porque o Senhor está lá. É como se todo esse quadro fosse capaz de invadir uma prisão imunda, suja, que representa somente ódio e crueldade para dar outra coisa e aquela pessoa ver algo que os outros não veem. Exatamente como Estevão, quando estava sendo apedrejado, que viu os céus abertos e ninguém conseguia ver nada. Por que esse cara está assim? Ele parece um anjo. Nós estamos matando esse sujeito, ele parece um anjo. Nós estamos matando esse camarada e ele está melhor do que a gente. Porque esse quadro de vida que vem sobre toda a morte que o pecado produz, quando Deus perdoa os nossos pecados. Deus continua falando. É como se ele dissesse assim, olha, é melhor eu continuar falando e vocês continuarem ouvindo. Então agora o personagem de vocês fica apenas ouvindo e eu vou falar. Ó Efraim, que é uma forma de se referir a Israel como um todo, que tenho eu a ver com os ídolos? É uma pergunta retórica. Eles sabem responder. Eles já tinham dito lá, se eles fossem falar o que Deus disse, né? Não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos, que eles são o nosso Deus. Ó Efraim, o que tem a ver com os ídolos? Você sabe que eles não podem fazer nada por você? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Se você estiver aflito, irmão, você acha que Deus falou isso para aquele povo rebelde do jeito que era, comparado na vida de Oséias a uma mulher que repetidamente é infiel e trai o seu marido? Deus falou isso para aquele povo e não vai falar para aqueles que estão unidos a Cristo? Porque nós fomos unidos a Cristo na sua morte. Esse Deus que se entrega totalmente, que ama com essa paixão toda, se eu puder dizer assim, aqui eu acho que a palavra paixão está no seu melhor uso. Esse Deus que fala isso, não vai falar isso para você que está em Cristo? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Você acha que ele não falaria isso para você? Quando você ficar sozinho, quando o diabo vier com suas acusações, quando a sua fraqueza toma conta e você vê, eu não presto, eu não sou, eu sou um órfão, lembra de Jesus falando para você, sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Você nunca está desamparado. Você nunca tem um Deus surdo.
Às vezes, por nosso pecado, o céu parece de bronze. Alguns dos melhores homens de Deus, em suas biografias, escreveram: eu orava e o céu parecia bronze, nada penetrava. Mas essa é a nossa impressão, nosso pecado. Deus está dizendo o tempo todo: sou eu que ouço as suas orações, eu cuido de você. Eu sempre cuido de você. Eu sou como cipreste verde, de mim procede seu fruto. Eu não sou como uma graminha qualquer, ou como uma trepadeirinha qualquer, não. Eu sou um cipreste verde. O seu fruto procede de mim. É mais ou menos o que ele falou lá no versículo 9. Só de mim vem o seu socorro. Deus deu um tempo da primeira frase que ele escreveu, e aí essa frase do capítulo 8 é para encerrar a peça. Ó Efraim, o que tenho eu a ver com os ídolos? Os ídolos não respondem, os ídolos não cuidam de você. Você corre atrás dele, cometendo adultério espiritual. Mas eles não vão tratar de você, eles não vão te abençoar. Eles vão fazer o que fizeram com Gômer, a esposa infiel de Oséias. Eles vão aprisionar você, você vai se tornar escravo de novo. Eu vou ter que ir lá e comprar você de novo. Mas se tiver que fazer isso, eu vou comprar você. Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Fecha a cortina e apenas vem alguém. Se fosse no antigo teatro grego, talvez o coro agora entrasse para fazer a aplicação, que é essa que você já conhece. Quem é sábio? Quem é que vai fazer a decisão sábia? Quem é sábio? Que entenda essas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Só aqueles que permanecem na sua vaidade, na sua soberba, aqueles que já foram avisados, inclusive, mas olham lá, não vou voltar, vou continuar ainda assim mesmo. Aqueles a quem o diabo diz assim: tu vai voltar agora, né? Porque deu errado. E diz assim: tem razão, vou passar esse vexame, não. Vou ficar de cara grande, não. Como diz um amigo meu, é melhor você ficar vermelho um momento, amarelo um momento. Não, diz, é melhor você ficar vermelho um momento do que amarelo a vida toda. Volta, arrepende, confessa, abandona. E aquele quadro que se desenhou é que será realidade na sua vida. Por que é esse quadro que nos espera, irmãos? Talvez na nossa caminhada, por causa das nossas próprias limitações, ou por causa dos propósitos de Deus, talvez a gente não veja isso, talvez os outros não vejam isso. Para aquela moça, aquela crente que está jogada numa cela, para aquele homem que foi separado de sua família, está jogado lá, talvez esperando a morte. Eles só vão ver a escuridão, as trevas, o fracasso, acabou. Não, o que está se desenhando é esse quadro de esplendor, de glória, de sabores, de perfumes que a gente não tem como traduzir. Porque é isso que nos aguarda no final. Os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão neles. E você já sabe que os justos não andam neles por si mesmos. Eles andam neles por causa da graça. Por causa do amor do Senhor, que ama com muito boa vontade, que ama intensamente, e cujo amor cumpre tudo que tem para cumprir na vida daqueles que são seus. Os transgressores neles cairão. Os transgressores, os que transgridem, não é? Ultrapassam o limite da sabedoria. Volta, Israel. É por causa do teu pecado que você está assim. É simples. Volta. Deixa eu dizer para você, irmão, você nunca será capaz de ir longe o suficiente, de modo que não possa voltar para o seu Senhor. Porque você nunca vai longe demais sem Ele estar colado em você. Ele traz você de volta. Então que louvemos a Deus pelo seu amor, por sua bondade, pelo bem que Ele nos faz. Quando Ele nos une a Cristo, nós temos tudo que Cristo tem. E nós não merecemos. Mas ainda assim, Ele nos abençoa, Ele nos dá. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para orar. E vamos depois cantar. Eu não posso fugir do teu espírito, é a canção que vamos cantar. Meu irmão, não fique tão preso à cópia ali que você vai ficar igual aqueles insetos que ficam olhando para a luz e não sabem o que estão fazendo. A cópia está ali para te ajudar. Muitos conhecem essa música. Mas independente de você conhecer ou não, e você vai se guiar pelo slide,
Cante cada palavra. Eu não posso fugir do teu Espírito. Eu não quero fugir do teu Espírito. O sábio, o que toma sábia decisão, ele não quer fugir do Espírito do Senhor. Ele quer ser alcançado. Ele quer ser conduzido pelo Espírito do Senhor. Nós vamos orar, cantar e depois vamos nos assentar enquanto a transmissão é encerrada. Deus abençoe você. Se o Senhor falou ao seu coração, volte, renda-se a Ele, entregue-se a Ele. Não há outro caminho para ir, a não ser o da loucura, aquele que nos leva à completa destruição, contra tudo que o Senhor está fazendo por nós, contra todos os avisos de misericórdia que Ele nos dá. Que o Senhor o abençoe de modo que você compreenda isso e tome a sábia decisão, se ainda não fez, de voltar para o Senhor. Aí nós sentaremos, a transmissão será encerrada e teremos o nosso momento de oração. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós caminhamos junto com o Senhor, ou melhor, o Senhor caminha conosco. Muito obrigado porque quando titubeamos, o Senhor sabe exatamente o que devemos fazer e dizer. O Senhor sabe exatamente o caminho pelo qual devemos trilhar, voltando para Ti. Muito obrigado porque o Senhor nos chama repetidas vezes, o Senhor clama atrás de nós para que retornemos, para que voltemos, porque os Teus braços estão sempre abertos, como um Pai bondoso, caridoso, que não tem vergonha de correr ao encontro de seu filho, que não liga para quem olha, mas que abraça aquele que volta arrependido, que recebe, que introduz de novo na casa, que dá festa, Senhor. Ó Deus, que ninguém aqui permaneça no caminho do pecado, quando uma oferta de tão maravilhosa graça é oferecida em Cristo Jesus, Senhor. Muito obrigado, nós te louvamos, nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém.